Tudo bem? Eu queria retomar as aulas que eu andei meio parado, só que com um formato diferente. Quem acompanha o meu canal no YouTube sabe que eu disponibilizei, tá lá na playlist, aulas de microeconomia, economia aplicada. Disponibilizei também algumas aulas de conjuntura, visão da política do Brasil atual. Só que eu estou sentindo falta, para fechar um quadro de compreensão melhor do cenário brasileiro, falar um pouco do passado. Por quê? Uma das coisas que mais me surpreendeu em Brasília foi ter encontrado a história brasileira viva andando pelos corredores. Eu me senti um Indiana Jones, um arqueólogo, que vai lá cavando as camadas, tirando o solo e encontrando as cidades e civilizações do passado. Andando pelos corredores de Brasília, você sim encontra positivistas, assim como você encontra monarquistas, mas você encontra positivista, militar positivista. Não são todos, mas tem alguns. Você encontra o pessoal que é getulista, você encontra o pessoal das intentonas, o pessoal que está lá, alguns ainda, os herdeiros da grande guerra interna que houve no Brasil durante o regime militar na frente cultural. No regime militar ganhou-se em termos de criar infraestrutura, criar as estruturas do Brasil, mas perdeu-se a batalha dos corações e mentes. A gente perdeu a batalha cultural para o marxismo e hoje em dia a gente vive, né, os reflexos que foram materializados na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, está lá também. E aí, no caso, até alguns que participaram, a gente encontra muitos filhos, muitos netos. Isso é uma característica, você encontra as famílias lá. O trisavô do cara estava lá, o bisavô, o avô, o pai. Então você encontra todo mundo nos cargos em Brasília, ainda que ocupavam, muda, né? Mas você encontra essas famílias lá. E olhando, a gente não tem como arrumar o futuro do Brasil se nós não conseguirmos limpar a base que foi a mentira da República do Deodoro. Isso que a gente vive há quase 140 anos é uma imensa mentira. A República foi um golpe de Estado feito por alguns oligarcas, principalmente o pessoal aí que tinha perdido os escravos e estava exigindo do imperador e da imperatriz, né? Da imperatriz, no caso, né, da princesa Isabel, ela seria o terceiro reinado, né? Ela estava exigindo que o Tesouro Nacional ressarcisse os fazendeiros pelos escravos que tinham sido libertos. E a família real falou, não vai ser ressarcido, isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Muito insatisfeitos. Alguns militares que estiveram envolvidos na Guerra do Paraguai, no clube dos oficiais e tal, tinham ideias positivistas, mas também muita insatisfação com o soldo, etc. E também o pessoal da bagunça, né? Tinha corrupção no Império, tinha gente nas províncias, né, atualmente estados, que queria aumentar o poder, queria fazer bagunça. Então, tudo isso se organizou para acontecer o golpe da República. E por que muitas vezes eu critico o Marechal Deodoro? Ele era o grande mentor, cabeça desses grupos, né? Isso é, o pessoal da bagunça das províncias da corrupção? Não. Ele era um fazendeiro? Também não. Ele era um desses militares positivistas que queria? Também não. Quem ele era? Ele era o chefão. A história dele é a seguinte, o pai tinha muitos filhos, recebia dinheiro do Dom Pedro II, que era próximo do Dom Pedro, recebia dinheiro todo mês do bolso, não era do Tesouro Nacional, Dom Pedro tirava do bolso dele, que era separado. Tinha o que o Dom Pedro II recebia de remuneração, né? E tinha as contas do Tesouro. Dom Pedro tirava do bolso dele para ajudar a manter a família, né? Deodoro da Fonseca, eram 10 filhos. A maior parte dos filhos lutou na Guerra do Paraguai, e nesse aspecto o Manuel, o Mané, né, que é o marechal, virou o primeiro, entre aspas, presidente. Ele vai para a guerra e como soldado, como militar, ele foi um bom militar, parece que era um herói, combativo, irmãos dele morreram,
Os irmãos que sobraram foram para o topo da hierarquia militar e eles tinham uma presença muito grande, muito forte. Tanto é que quando acontece o golpe, teve um ou dois irmãos que tentaram mobilizar para impedir o golpe e ficaram surpresos quando descobriram que era o próprio irmão que estava conduzindo. Então, trazer o Marechal Deodoro para dentro do golpe foi uma estratégia muito importante. Como trouxe, essa história aí está muito contada por várias pessoas. O que eu estou tentando fazer é desconstruir, e a gente vai tentar fazer isso numa série, desconstruir esses heróis mostrando que o que nasce podre não pode terminar bem. A república, entre aspas, a coisa pública no Brasil já nasceu direcionada para o bolso de oligarcas, interesses corporativos, demandas espúrias, políticos regionais corruptos e uma meia dúzia de gente com ideias querendo mudar o mundo e transformar a sociedade numa grande utopia. Lembra alguma coisa que você vê no dia a dia? Só para fechar, o Deodoro acabou fazendo a República. Foi uma lambança. Ele até consegue ser eleito depois indiretamente pelo Congresso, né? Ele primeiro assume lá e fala, ditador, eu tenho espada, sou o chefe do exército, sou o presidente. Depois o Congresso da República do Brasil o elege indiretamente. Ele renuncia pouco depois, porque não consegue manter o controle do país. É uma lambança atrás da outra. E para fechar com chave de ouro, eu queria falar duas coisinhas. Teve a história do Porto, lá do Rio Grande do Sul, que ele chegou a ser presidente da província do Rio Grande do Sul, também fez um monte de trapizomba. Como militar parece que foi bom, como gestor só. Mas no caso do Porto, lá do Rio Grande do Sul, parece que tinha coisa errada. Porque quando ele sugeriu assinar e fazer o Porto naqueles termos, com aquelas empresas, naquele contrato, o gabinete inteiro dele de ministros falou, não, nós não vamos assinar isso, é inaceitável, e se for para assinar a gente renuncia. Talvez ele não fosse tão honesto assim, essa é a primeira coisa. A segunda é que ele, depois de renunciar, falou, eu não quero mais ser militar. Esqueçam, não quero ser mais militar. Então eu acho que uma sugestão para o futuro aí para os brasileiros, vamos respeitar um dos últimos pedidos dele e tirar o título de marechal, só chama ele, sei lá, Manuel. A República do Manuel, a República do Mané, Deodoro da Fonseca, eu acho que fica mais adequada. Então esse é o primeiro aí que eu queria desmistificar, tá? Qual vai ser o segundo que eu vou querer desmistificar? Rui Barbosa, o Águia de Aia, que também participou de toda essa lambança que foi o golpe da República.